Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, ó meu Senhor. Cobre-me com tua mão, com teu poder, vem me esconder. Descansarei, descansarei, pois sei que tu és Deus. Eu sei que tu és Deus. Descansarei, descansarei, ó meu Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Eu sei tu és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Oh, vem, Senhor, eu voarei, também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Por favor, abra
Palavra de Deus que está em suas mãos, Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Há mais ou menos 2 semanas, Deus me trouxe esta mensagem para transmitir à minha igreja esta manhã. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versos 51 e 52. Nós temos aqui nestes dois versos bíblicos uma mensagem do Senhor sobre os riscos de se vestir com um lençol. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 51 e 52. Diz assim a palavra de Deus: Seguiu Jesus um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. A cidade de Jerusalém, naqueles dias, estava vivendo a noite mais dramática da sua história. Nas caladas da noite, as autoridades judaicas e romanas estavam tramando um plano maligno com a ajuda de um dos discípulos de Jesus, o discípulo Judas Iscariotes, que armou um plano com as autoridades judaicas e romanas para prender o carpinteiro de Nazaré, o meigo Rabi da Galileia, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Jesus já estava no Getsêmani, travando uma luta de sangrento suor. Jesus ora com forte clamor. Ele chora e suas gotas de suor se transformam em sangue. Enquanto Jesus está ali em agonia, os seus discípulos dormem. O inferno lança contra Jesus as suas setas mais venenosas. Jesus chora, sua sangue, mas se rende completamente à vontade do Pai e se dispõe a ir para a cruz, morrer em lugar da sua igreja. Judas lidera a turba de sacerdotes e soldados que vão prender a Jesus. Ouve-se pelas ruas o tropel dos cascos dos cavalos. Muitas pessoas, movidas pela curiosidade, de dentro de suas casas, elas abrem as portas e abrem as suas janelas. Outras olham assustadas de dentro de suas casas, mas um jovem não se conteve. Do jeito que estava, enrolado em um lençol, ele pulou da sua cama e se infiltrou no meio da turba para ver aquele dramático espetáculo da prisão de Jesus. Só que este jovem, ele não se apercebeu que lençol não é roupa. Não se deu conta de que estava indevidamente vestido e que ele poderia ser desmascarado, ele poderia ser denunciado e ele poderia ser exposto a um vexame. Ele viu como Jesus chamou Judas de amigo. Este jovem viu quando Pedro sacou da espada e decepou a orelha de Malco e como Jesus a restaurou. Este jovem também viu como Jesus voluntariamente se entregou, dizendo que havia chegado a sua hora, a hora do seu sacrifício. Ele também viu como Jesus estava sereno, tranquilo, apesar do drama. E ele começou a seguir Jesus, do jeito que estava, enrolado em um lençol. Eu quero dizer à minha querida igreja nesta manhã, que este jovem aqui, do texto que nós lemos, no Evangelho de Lucas,
Este jovem é mais do que uma estatística na multidão. Ele é um símbolo da igreja, um símbolo de muitos daqueles que estão na igreja. Este jovem representa os seguidores de Jesus, seguidores ocasionais, os discípulos de plantão. Este jovem representa os discípulos de plantão. Vejam que ele decidiu seguir a Jesus sem medir as consequências. Ele nem se apercebeu que estava apenas enrolado em um lençol, sem roupas próprias. Deu nele uma amnésia moral. Curiosidade, pressa, improvisão e inconsequência. Vou repetir: curiosidade, pressa, improvisão, fazer as coisas de improviso, e inconsequência foram as misturas que fizeram daquele moço um discípulo sem compromisso. Quantas decepções, quantas tragédias têm acontecido por causa dessa mistura? Curiosidade, pressa, fazer as coisas de improviso, fazer as coisas inconsequentemente. Quantas tragédias têm ocorrido por causa desta mistura? Quantos casamentos em desgraça? Quantos empreendimentos mal sucedidos? Quantas vidas destruídas? Tudo por causa de uma curiosidade mórbida, torpe e inconsequente. Esse texto nos ensina algumas lições práticas que eu gostaria de compartilhar com a minha igreja nesta manhã. A primeira delas: aqueles que se cobrem com um lençol, como este jovem se cobriu, representam os seguidores sem compromisso. Aqueles que se cobrem com um lençol, como este jovem, representam os seguidores sem compromisso. São aqueles que seguem a Jesus, mas não têm compromisso. E a Bíblia nos mostra que este rapaz seguia a Jesus. Ele se tornou um discípulo casual, mas não era um verdadeiro discípulo, foi por acaso. Faltava-lhe o compromisso. Ele era um discípulo de improviso. Ele seguia Jesus apenas pela curiosidade, mas não tinha aliança, não tinha compromisso. Os discípulos que seguem a Jesus sem compromisso fazem parte da geração do fica. Vocês já viram? Conhecem aqueles que fazem parte da geração do fica? Muitos discípulos sem compromisso fazem parte da geração do fica. Este jovem aqui é um símbolo da nossa geração que fica sem compromisso. Fica sem compromisso no namoro, fica sem compromisso no casamento, nas amizades, no emprego, no endereço. Todo mundo está ficando hoje, irmãos. Esta é a geração do fica. As coisas e as pessoas estão se tornando descartáveis. Hoje as pessoas estão ficando até com Jesus e com a igreja. Não querem compromisso. Querem apenas ficar. Não firmam raízes. Não toleram o princípio da fidelidade. Este jovem aqui do Evangelho de Marcos, ele colocou o lençol só para ver de perto e voltar para a sua cama. Era uma aproximação casual de Jesus. Ele não queria nada com compromisso. Infelizmente, meus irmãos, muitos estão assim hoje. Muitos estão assim hoje, como este jovem. Aproximações temerárias, intimidades perigosas, relacionamentos sem nenhuma fidelidade. Muitos estão ficando com Jesus apenas numa noite de louvor, mas sem compromisso, de fidelidade com Ele. Vem à igreja apenas em ocasiões especiais. O Asaf vai cantar: enche a igreja na quarta-feira à noite, enche a igreja no domingo à noite.
Pensam que fazendo isso estão quites com Deus. Mas isso não é seguir a Cristo. Ser discípulo é mais do que emoções. Ser discípulo é estar perto. Ser discípulo é ter um relacionamento estreito, uma intimidade verdadeira. É fazer a vontade do Pai. Isto é ser discípulo. Estes discípulos sem compromisso que fazem parte da geração do fica, estes também vivem uma síndrome. A síndrome do controle remoto. Já ouviu falar nessa síndrome? Se não, preste atenção. Os discípulos sem compromisso que fazem parte da geração do fica, estão vivendo a síndrome do controle remoto. Vocês sabem que o controle remoto, ele é um instrumento da mudança. A decisão de mudar de canal está na ponta dos seus dedos. O controle remoto favorece em muito o descomprometimento. Com controle remoto não há fidelidade a um canal, há um interesse por tudo e por nada, porque no final, tudo e nada foi visto. Tudo e nada foi visto. Não há compromisso. Essa mania do controle remoto acabou por se manifestar também nos relacionamentos que nós temos uns com os outros e com Deus. As pessoas não conseguem ficar muito tempo com a mesma namorada, com o mesmo namorado, com o mesmo marido, com a mesma esposa, com o mesmo carro, com os mesmos amigos, na mesma igreja. Hoje os crentes dizem que Jesus satisfaz, mas vivem insatisfeitos, vivem vazios, vivem à procura de coisas místicas, ou à procura de se deliciar nos banquetes deste mundo, com os prazeres deste mundo. Paulo diz que os lucros do mundo tornaram-se lixo ao comparar com a sublimidade do conhecimento de Cristo. O que mais as pessoas andam buscando é prosperidade. O que mais as pessoas andam buscando é saúde, é sucesso, é dinheiro e não intimidade com Deus. A maioria das pregações hoje, no mundo evangélico cristão, falam sobre dinheiro e saúde e não sobre salvação. Quando as suas expectativas não são atendidas, muitos desses crentes que estão em muitas igrejas abandonam a igreja e fogem de Jesus, como a multidão fugiu de Jesus no capítulo 6 do Evangelho de João, e como este jovem estava apenas seguindo a Jesus sem compromisso. O lençol não tinha amarração, não tinha costura e não tinha nem um cinto sequer. Por isso ele se viu em maus lençóis. Compromisso, irmãos. Compromisso é amarração. Compromisso é costura. Compromisso é ter um cinto à volta de sua vida, lhe dando segurança e firmeza. Infelizmente nós vivemos hoje a geração do fica, da comodidade, do menor esforço, dos consumidores de Jesus. Esta é a primeira lição que nós aprendemos com este jovem. A segunda lição: aqueles que se cobrem com um lençol, como este jovem se cobriu, são um símbolo daqueles que vivem a superficialidade da vida cristã. O lençol era a única cobertura que este jovem possuía. Portanto, era uma proteção superficial. Não havia nada mais além daquilo que era aparente. Quando lhe arrancaram o lençol, as pessoas puxaram o lençol dele, não havia mais nada para proteger o jovem e a sua vergonha. Segurança aparente, conforto aparente, discipulado aparente, cristianismo aparente. Lençol não é roupa. A turma do lençol está tentando mostrar que podem ser o que não são. A turma do lençol é light. Tudo lhe interessa, mas de forma superficial.
Tudo nela torna-se hétero, leve, volátil, banal, permissível. Não tem vida devocional consistente, não tem vida de oração regular, não tem deleite nas coisas de Deus. Se aproxima, olha, fica um instante, até segue, mas sem compromisso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu vivo uma vida, um cristianismo superficial, a superficialidade do meu cristianismo vai gerar, sabe o quê? Permissividade. Quando eu vivo uma vida cristã superficial, esta superficialidade do meu cristianismo vai gerar em mim a permissividade. Neste estado de vida superficial, as pessoas confundem sexo com amor e se tornam moralmente frágeis e permissivas. Pessoas sem filtros morais têm dificuldade para dizer não, para discernir as coisas, para separar o pernicioso do vil. O precioso do vil, separar o puro do vil, o correto daquilo que é pernicioso. Porque o importante para essas pessoas é apenas a aparência. E aí, irmãos, há muitos dentro da igreja que estão vivendo uma vida superficial. Por isso é que os valores da nossa igreja, eles têm sucumbido. Por isso é que há muita permissividade no meio evangélico adventista do sétimo dia, no meio cristão adventista do sétimo dia. Me deixe corrigir. A síndrome do Simão, o mágico, lá do livro de Atos dos Apóstolos, está no meio da igreja de Deus. Há muitos que misturam as coisas de Deus com ilusão religiosa. Estes são aqueles que, como este jovem, se vestem, se cobrem de um lençol, vivem uma vida cristã superficial. Terceira lição que nós aprendemos com este jovem: aqueles que se cobrem com um lençol são um símbolo daqueles que preferem o que dá certo em lugar do que é certo. Eu vou repetir. Aqueles que se cobrem com um lençol, como este jovem do Evangelho de Lucas se cobriu, eles representam aqueles que preferem o que dá certo do que o que é certo. Vejam bem, este moço aqui do Evangelho de Lucas, ele fez exatamente isso. Ele preferiu aquilo que dá certo ao invés daquilo que é correto. Ele não era certo para ele sair de lençol no meio daquela multidão. Não era certo. Mas naquele momento deu certo para ele. Era noite. E como diz o ditado popular, à noite todos os gatos são pardos. Então deu certo, vou sair de lençol. Naquela época, os homens usavam roupas compridas, o lençol enrolado no corpo. À noite parecia-se com a vestimenta de qualquer homem naquele momento. A escuridão favorecia aquele tipo de arranjo e jeitinho que ele estava dando. E ele então pensou assim: como ninguém sabe, nem está vendo, então eu vou fazer. Vai dar certo. Não é certo, mas vai dar certo. Mas, meus queridos irmãos e jovens, nem sempre o que dá certo é certo. A ética deste jovem é a ética do momento. É a ética da conveniência. Infelizmente, há muitos na igreja que estão usando esta ética. A ética do momento, vai dar certo. A ética da conveniência, mas não é correto. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Se você abrir lá, você vai encontrar. Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 23, que nem tudo que é lícito é o que, irmãos? É conveniente. Paulo diz, nem tudo que me é lícito me convém. Nem tudo que é lícito, nem tudo que pode dar certo,
é conveniente, é correto. A bebida alcoólica. Vocês sabem que para bebida alcoólica não existe lei. Existe lei para o crack, não é verdade? Existe lei para maconha, não é verdade? Para cocaína, não é verdade, irmãos? Mas para a bebida alcoólica não há lei que proíba. Alguém que bebeu bebida alcoólica vai ser condenado. Não, não existe lei, é legal, é lícita. Porém, os filhos de Deus não convém. A pornografia está aí, em bancas de revistas, locadoras de vídeo, internet, na televisão, no cinema. O adultério não é mais crime, o divórcio não é visto mais como algo que Deus odeia. Nós estamos adaptando demais algumas coisas que dão certo no mundo e queremos trazer para dentro da igreja. Abraão buscou um filho do seu jeito, pelo seu método, e até hoje o mundo sofre as consequências, porque Abraão achou que ia dar certo, mas não era o correto. Nem sempre o que dá certo é certo. A turma do lençol. Essa turma, ela não se baseia nos princípios éticos da palavra de Deus, mas naquilo que diz a sua intuição espiritual. Cada um cria a sua própria moral. O que orienta a sua vida, o que é certo ou o que dá certo? O que tem orientado a sua vida? O que é certo ou o que dá certo? O que está orientando a sua família? O que é certo ou o que dá certo? E lá nos seus negócios, o que orienta você nos seus negócios? O que dá certo ou o que é certo? Há outro equívoco com a turma do lençol. Sabe qual é? A fé com base em resultados. Este é um problema terrível. A fé com base nos resultados. Deu certo com tal pessoa? Ah, então vamos fazer igual. A experiência de um, irmãos, não pode ser a experiência do outro. Não é porque Deus fez algo em sua vida que vai fazer igualzinho na minha vida ou na vida do meu outro irmão. Isso às vezes gera frustração. Outro dia eu visitei uma pessoa, não foi aqui em Goiânia não, fora daqui. Chegou para mim e disse assim: pastor, eu não devolvi o dízimo, pastor. E aí eu comecei a passar por esse problema, por esse drama terrível. O senhor está vendo aqui, eu não tenho nem o que comer com a minha família. E aí Deus me lembrou, eu não estou sendo fiel, então eu vou devolver o dízimo, porque eu vi alguém testemunhar várias vezes, aí eu devolvi o dízimo. Sabe, Deus, sabe, pastor, mas Deus não me atendeu até agora. Esse é o grande problema, irmãos, que passa com muitos. É a fé baseada em resultados. Nós não devemos entrar nesta, deu certo? Nós temos que fazer por aquilo que é certo. Não usemos a ética da conveniência. Vamos usar os princípios da palavra de Deus. A quarta e penúltima lição que nós aprendemos aqui com este jovem: aqueles que se cobrem com um lençol, como este jovem se cobriu, representam aqueles que querem ser diferentes, mas não fazem a diferença. Querem ser diferentes, mas não fazem a diferença. Vejam que aquele jovem foi identificado como um seguidor de Jesus. Ele não estava no grupo que estavam, as pessoas do grupo que estavam prendendo a Jesus, ele não estava fazendo parte daquele grupo. Então, eles pensaram, ele é seguidor de Jesus, mas quando lançaram mão dele, quando lançaram mão do jovem, o texto diz claramente que ele estava se cobrindo com um lençol. E o que aconteceu? O lençol caiu e ele saiu correndo desnudo. Na verdade, ele não era um discípulo. Ele era um carona da fé. Assim são muitos hoje na igreja. Carregam uma Bíblia, usam camisetas com frases bíblicas, mas na hora de fazer diferença, na hora de ser sal, na hora de ser luz, cai o lençol. E só o que se vê é uma cena que dá para as pessoas rirem e ao mesmo tempo lamentarem. Falta
a turma do lençol conteúdo interior. Falta o fruto do Espírito, falta a consistência, falta do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Alguns são assim, querem ser diferentes, mas não fazem a diferença. E por último, aqueles que se cobrem com lençol, como este jovem se cobriu, são um símbolo daqueles que estão desprovidos de poder quando precisam se defender. Quando precisam da autoridade de Deus, do poder do Senhor, estão desprovidos e não conseguem se defender. O jovem precisou se defender quando foi atacado pelas pessoas da multidão. Ele precisou usar as mãos, diz o texto, mas eram as suas mãos que faziam com que o lençol aderisse ao seu corpo. Ao liberar as mãos, o lençol caiu. Ele ficou vulnerável, ele ficou exposto, desprotegido, ficou nu. O inimigo agarrou o lençol, a única coisa que lhe cobria, ficou nu, fugiu daquele jeito, nu. Que vergonha para aquele moço. Ficamos em situação delicada quando o inimigo nos ataca e agarra a nossa máscara. É a única coisa que nos protegia e o inimigo vai lá e tira a nossa máscara. Pedro também usava um lençol, não o lençol que cobria o seu corpo, mas o lençol que cobria a sua alma, o seu coração. Pedro prometera a Jesus ir com ele à prisão e à morte. Julgou-se mais fiel e mais corajoso que os demais discípulos, mas a sua valentia, a sua coragem se transformou em consumada covardia. Por quê? Porque o inimigo arrancou-lhe a máscara. O inimigo expôs a sua vergonha, a sua fraqueza. As máscaras não são seguras, irmãos. Elas podem cair nas horas mais impróprias. Vestir-se com um lençol é um perigo, ele pode ser arrancado pelos próprios inimigos que estão à nossa volta. Ninguém consegue manter uma máscara afivelada o tempo todo. Ninguém pode se vestir com um lençol sem expor a sua vergonha na hora da batalha. E nós estamos vivendo na hora da batalha, irmãos. Nós estamos vivendo na hora mais renhida. Ah, irmãos, quantos crentes na igreja têm sido desmascarados, têm sido ridicularizados, têm sido expostos por causa do inimigo, porque estão vivendo uma religiosidade superficial, um cristianismo superficial. Eu quero terminar, mas eu quero terminar perguntando, fazendo a pergunta final desta mensagem: quais são as vestimentas espirituais apropriadas para um verdadeiro seguidor de Jesus? Porque lençol não é vestimenta apropriada para um discípulo de Jesus. Quais são, pastor? Quais são as vestimentas apropriadas para um verdadeiro discípulo de Jesus se vestir com elas? Quais são? Em primeiro lugar, irmãos, Isaías capítulo 61. Abra a palavra de Deus lá. Primeira veste apropriada para você e para mim nesta manhã. Para nós que somos verdadeiros discípulos de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Primeira veste, Isaías 61, versículo 3. Aqui fala das vestes de louvor. Isaías 61, verso 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Usar vestes de louvor não é apenas caminhar pela vida cantando, não é apenas recitar a poesia com a musicalidade certa. Isto não é louvor, irmãos. Usar vestes de louvor é viver de forma que Deus seja glorificado em nossa vida, lá na sua casa, no meio dos seus familiares, lá no meio das pessoas onde você interage na faculdade,
aonde você estuda no colégio, aonde você trabalha no emprego, aonde você é um profissional, é viver glorificando a Deus na sua vida, com o seu testemunho. Isto é usar as vestes de louvor. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizerem assim, eu já ouvi muito isso, esposas de líderes da igreja dizerem para mim, nos aconselhamentos com o pastor, pastor, meu esposo canta bonito, meu esposo prega bonito, meu esposo é um líder na igreja, meu esposo é um homem inteligente, ele se dedica, mas pastor, em casa ele é um ignorante, pastor, em casa ele é um bruto, em casa, pastor, ele dá um mau testemunho. Irmãos, vestes de louvor é viver a vida não só na igreja, mas principalmente fora da igreja, glorificando o nome de Deus. Isto é usar as vestes de louvor. Em vez de viver sobre o manto da tristeza e do espírito angustiado, exalte ao Senhor, glorifique o seu nome em toda circunstância na sua vida. Segunda veste que um verdadeiro discípulo deve usar, está no versículo 10, Isaías 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça. Amém? Você não pode apenas aparentar um seguidor de Cristo, louvando o nome dele em qualquer circunstância. Ver a caravana passar não significa que você está passando com ela. Assistir o espetáculo não significa que você faz parte do enredo. Estar presente no meio da multidão não significa que você é um discípulo. Não se contente apenas em ser um espectador do reino de Deus. Seja um súdito do reino dele. Certifique-se de que você tem as vestes da salvação, pois quem não as tiver será lançado fora no dia do Senhor. E para ter as vestes de salvação, você precisa confessar ao Senhor, somente a Ele, os seus pecados, e ter certeza que Ele é justo e fiel para perdoar os seus pecados e purificar você. E por último, quais são as vestes que um verdadeiro cristão, discípulo de Jesus, deve vestir? Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Vestes de louvor, vestes de salvação, e as vestes que são chamadas aqui em Apocalipse 7, verso 9, de vestiduras brancas. Depois destas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. As vestes brancas dos remidos, estas vestiduras brancas falam de justiça de Cristo imputada a nós. A nossa justiça aos olhos de Deus não passa de trapo de imundície, mas Cristo tira os nossos farrapos imundos e nos veste com a sua justiça. Deus olha para nós e vê toda a justiça do seu Filho, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, nos cobrindo, nos amparando e nos envolvendo. Por isso não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 16, versículo 15 diz: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse 16, verso 15. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. 1 João capítulo 2, versículo 28 diz: filhinhos, agora pois, permanecei nele, em Cristo, para que quando ele se manifestar, quando ele aparecer nas nuvens dos céus, quando ele se manifestar em glória, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vida. Queridos irmãos, Jesus está voltando. A qualquer hora nós vamos ouvir as trombetas serem tocadas. A qualquer hora nós vamos ver o Filho de Deus nas nuvens dos céus. E a pergunta que eu faço no final do meu sermão nesta manhã é: como você está vestido hoje, meu irmão? Como são as tuas vestes?
Elas se parecem com um lençol? Elas são um lençol? Vestes de um discípulo sem compromisso? Ou elas são vestes brancas? Vestes de salvação? Vestes de louvor? Se você precisa destas vestes, Jesus quer concedê-las a você nesta manhã. Nós vamos ficar em pé neste momento e nós vamos cantar o último hino. Permanece em mim, é isso? Permanece em mim. Pode ficar em pé. Nós vamos encerrar com este último hino. E assim que você estiver cantando este hino, como diz aqui em 1 João, se você deseja permanecer nele, se você deseja que a justiça de Cristo lhe vista por completo, para que naquele grande dia, o dia do Senhor, você esteja preparado, este é o momento de você se acertar com Deus. Este é o momento de você dizer: Senhor, eu quero ser um discípulo verdadeiro, um discípulo verdadeiramente comprometido com o Senhor. Eu quero orar por você nesta manhã. E se você quer dar este passo de fé, no momento que nós estivermos louvando a Deus para encerrar, vem aqui à frente, que eu vou entregar a tua vida mais uma vez a Deus, para que Ele confirme em você essa certeza de que você é um seguidor comprometido com Ele. Cantemos, louvemos com todo o nosso coração. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Obrigado, Senhor, pela mensagem da Tua Palavra. Obrigado pela certeza que o Senhor nos dá, de que podemos ter neste momento os nossos pecados perdoados, apagados, lançados na profundeza do mar. Obrigado pela certeza da Tua salvação em Cristo Jesus. Amém. Pela segurança que o Senhor nos dá, amém, de que estivermos em Cristo Jesus, permanecendo nele em comunhão, nós haveremos de encontrá-lo vestidos, preparados para aquele grande dia
e receber de suas mãos a coroa da vida eterna. Ó Pai querido, aqui estão os teus filhos. Nós, que temos sido pressionados por este mundo cheio de pecado e tentações. Nós que muitas das vezes temos escorregado, temos andado por veredas errantes, porque somos humanos. Temos demonstrado nossas atitudes que nada tem a ver com aquilo que professamos. Muitas das vezes temos demonstrado um cristianismo como aquele jovem que estava envolvido com aquele lençol aparente, um cristianismo superficial. Mas Senhor, nesta manhã o Senhor nos libertou. Nesta manhã o Senhor nos deu esperança, porque o Senhor nos aceita, está nos aceitando em teus braços de amor. E podemos esta manhã sair daqui transformados, vestidos com a justiça de Cristo, seguros na nossa salvação eterna. Fica conosco, nos leve em paz, abençoe a todos desta comunidade, os nossos amigos que estão nos visitando, que foram convidados e vieram aqui, que eles também possam sair daqui amparados pela tua justiça, certos da salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós te oramos, hoje e sempre. Amém.